Olá, a irmã ou o irmão mais velho e o olhar sistêmico. Vamos entender como isso se manifesta no nosso sistema pessoal e nas nossas vidas. Bom, não é o importante. Nós sempre falamos em constelação. Entenda qual é o seu lugar. Pois se você souber o seu lugar, você vai saber respeitar, vai entender qual é o lugar do outro e respeitar esse lugar. Quando você não sabe qual é o seu lugar, é onde você tem um impacto na abundância, na prosperidade, padrões se repetem, as coisas não andam, né? Porque você precisa fazer uma recolocação. Se você não está no seu lugar, alguém está no seu lugar. E no caso dessa questão, né, de irmãos e irmãs mais velhas, então é muito comum num sistema familiar a irmã mais velha, por exemplo, assumir o lugar da mãe. Por quê? Porque essa mãe trabalhou, independentemente dela trabalhar fora ou dentro de casa, essa mãe trabalhou e pediu para esta criança olhar os irmãos e cuidar dos irmãos. E aí sempre vem aquela frase: você tem que cuidar dos seus irmãos porque você é o mais velho. E começa então a falta de olhar para essa criança mais velha, não importa se seja o homem ou a mulher. Mas a mulher, ela assume o lugar da mãe, o menino sempre vai assumir o lugar, talvez, do marido e do pai. Fica ainda pior para esta família, principalmente se o pai falta, se o pai morreu ou está ausente da família. O que acontece? Se os pais brigam, se separam, vem o menino e assume um lugar no lugar do pai. E aí começa todo um processo, principalmente os homens, eles não têm a liberdade de escolher uma mulher. Ou se escolhe uma mulher, é aquela dificuldade sempre, eu preciso cuidar da minha mãe, eu preciso cuidar da minha família. E assim, cuidar da mãe desse jeito, porque a minha mãe foi abandonada, porque eu sou assim desde os 21 anos, isso faz com que nenhuma relação vá para frente, nenhuma relação vá para frente. Vamos voltar para a irmã mais velha. Aí começam também, nessa situação onde a irmã precisa cuidar dos mais velhos, a irmã precisa cuidar da casa, porque os pequenininhos, e etc e tal, e por talvez qualquer outro assunto, começam as diferenças do olhar da mãe para todos os outros, porque nenhum filho é igual ao outro. Nenhum filho tem exigência igual do outro. E o mais velho fica com todo um peso, né? De ser o mais velho, de ter que olhar também, de ter que cuidar também. Eu, particularmente, tenho um olhar sobre isso. E o olhar sistêmico disso, a gente vê aqui muita dor e muita interrupção na prosperidade e na abundância das pessoas que estão fora do lugar. Porque existe uma ordem. Antes de mais nada, você é um filho, uma filha, depois você é uma irmã, depois talvez você seja um profissional, e depois do profissional você é uma mãe, uma esposa, um marido, depois disso vem a tia, talvez, você é o lugar de tia, aí depois tem o lugar da mãe, o seu lugar, você ter que tomar um lugar de mãe frente aos seus filhos. E a vida vai passando e você toma um lugar de vó. Então são muitos lugares, mas em primeiro lugar você tem que entender o seu lugar de filho. E qual o seu lugar como filho, porque se a sua mãe teve um aborto antes de você, o seu lugar não é o primeiro. E essa alma que veio antes, ela impacta em todo o sistema, ela impacta em muita coisa, né? Eu não vou nem esticar quando essa confusão toda acontece, quando existem perdas, tragédias entre irmãos. O irmão, principalmente se o irmão mais velho sofreu algum impacto, ou não importa, se é um dos irmãos, os outros vão achar que não tem o direito de viver uma vida plena e feliz,
porque um irmão partiu, porque ele sofreu um acidente, seja lá o que aconteceu entre os irmãos. Mas tudo precisa ser igual, porque entre os irmãos é tudo igual. Entre os irmãos se exige então, assim, se ele não viveu, eu não posso viver. É algo de alma, né? E quando existem muitas diferenças entre irmãos, porque o varão, porque a primeira, porque, enfim, isso é causado principalmente pela mãe. Ou a mãe deixa isso acontecer quando o pai acha que o filho é o melhor. E cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu lugar de força, cada um tem um valor muito grande dentro do sistema, desde que esteja em seu lugar. E a partir do momento que você estiver em seu lugar, tudo vai fluir, tudo vai ser melhor, as coisas vão ficar mais leves para você. E você percebe que não precisa se envolver nas tretas familiares e nas questões onde você acha que você tem responsabilidade, ou pior, não é ouvido. Num determinado momento, quando você não tinha responsabilidade nenhuma de nada, você tinha que ter a responsabilidade de olhar. Aí você é treinado nesse sentido, e aí chega um momento da sua vida que você vê o outro fazendo bobagem, você vai lá e dá o pitaco, porque a vida inteira você pode dar pitaco, você pode arrumar, pode tomar banho, pode fazer isso, aquilo, porque era uma ordem você fazer isso. Cresceu, todo mundo não pode mais. Então, olha onde que começa todo o desentendimento. Olha onde começa todo o desentendimento. Muitas vezes, na falta de olhar dos pais, de não estarem nos seus lugares corretos para fazer isso com os filhos. Fica a dica aí, tá bom? Um grande fraterno abraço e até a próxima encrenca sistêmica. Até mais.